Queridos irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Podem sentar, em nome de Jesus. Só para aumentar um pouquinho aqui. Meus queridos, nós subimos essa parte aqui. Obrigado. Muito obrigado. Queridos irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui saudando a igreja com a paz do Senhor. Vindo ali também comigo Tiago, cantor, muito obrigado pela presença. Também agradecer ao nosso pastor Tony Duarte, nosso amigo, louvado seja Deus. Desde ali, Parque das Árvores, desde antes, né? Conhecendo ali o nosso pastor. Longas datas, né, pastor? Sua família, nós amamos. Louvado seja Deus por tudo. Este coral abençoado, 35 anos, pedras preciosas. Feliz aniversário, né? Louvado seja Deus. Aos amigos, a todos os departamentos também, todos os corais, na verdade, que vieram aqui adorar ao Senhor, ouvir a voz do Senhor. Também a paz do Senhor para todos os regentes dos corais, que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Alguns amigos também eu encontro aqui nos corais, né? O Diogo ali, amigo ali desde a escola, louvado seja Deus. Nosso querido aqui também, amém? Deus abençoe. E alguns outros irmãos, nós estamos felizes, amém? Mas nosso coração já está preparado para ouvir a voz do Senhor, amém? Quantos veio ouvir a voz de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. No texto que dá tema a esta festividade, diz assim, no versículo de número 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, diga comigo, alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus por este texto escolhido por este querido coral aniversariante. E o apóstolo Paulo, em suas palavras, ele escreve a uma igreja de Tessalônica, a esta igreja que, pelo seu contexto, apresenta-se como próximo da capital Macedônia, em Roma. Escrito esta epístola aproximadamente no ano 50 depois de Cristo, 20 anos depois da ascensão do nosso Senhor Jesus. Mas ele passa e abre este trabalho na sua segunda viagem missionária. Mas ele não fica por muito tempo, apenas 18 meses, qual ele abre o trabalho. Mas o capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos, ele traz uma temática, dando um pano de fundo do acontecimento escrito para os tessalônicos. O capítulo de número 17 do livro de Atos registra que o apóstolo Paulo, ele contendia com uns filósofos, contendia com os judeus, porque a igreja estava sendo perseguida pelo que pregava ao nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Sobre a temática que Paulo desenvolvera na igreja de Tessalônica, a igreja em si, os que visitavam a igreja e os que eram amigos que estavam por perto, não aceitavam a doutrina que Paulo estava pregando. Logo, expulsaram Paulo da cidade. Mas um tempo passou e o capítulo de número 3 de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vai registrar que ele encontra Timóteo
E Timóteo dá boas notícias sobre o trabalho que estava sendo realizado em Tessalônica. É bem verdade que o apóstolo Paulo agora, ele está em Coríntio. Enquanto ele está em Coríntio, ele está registrando os escritos à igreja de Tessalônica, porém ele fica animado com o trabalho que ele ouve do Timóteo, o seu discípulo. Timóteo conta boas novas sobre o que está acontecendo em Tessalônica. É bem verdade que o propósito da epístola aos Tessalonicenses é expressar a sua alegria pela fé e a perseverança dos Tessalonicenses em meio à perseguição. A perseguição, ela existia. Um dos motivos para se escrever aos Tessalônicos era exatamente esta perseguição. Muitos dos que foram perseguidos também chegaram a morrer devido à perseguição. Outro propósito interessante do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalônicos é instruir na santidade e na vida piedosa. É bem verdade que o versículo no qual está inserido a temática desta festividade é um dos propósitos que o apóstolo Paulo também conjuga para escrever aos Tessalonicenses. E ele traz a temática que é para elucidar, esclarecer certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da vinda do Senhor. Haveria muitas discussões e medo, ou talvez pouca informação sobre um crente que tinha morrido antes mesmo da vinda do Senhor. A dúvida pairava. Era uma igreja, por assim dizer, nova na questão espiritual. O discipulado, o apóstolo Paulo não teve o tempo suficiente. Era um desejo dele estar presente, corpo presente, para ensinar aos irmãos em Tessalônica sobre todo o propósito do Senhor Jesus aqui na terra e tudo que ele poderia fazer aqui na terra para alcançar os céus. Algumas coisas ainda instruía como dúvida sobre aqueles que viviam em Tessalônica. Uma dessas dúvidas era se alguém morresse, para onde iria? É bem verdade que o capítulo que está inserido, o capítulo 4, que está inserido o tema, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O apóstolo Paulo estava tentando, como um dos propósitos também da epístola aos Tessalonicenses, era o encorajamento a todos aqueles que ainda estavam vivos, e o encorajamento em dizer para eles: olhe, mantenha a sua esperança de pé, porque aqueles que não servem a Jesus, eles podem não ter esperança, mas você que aceitou a Jesus, que sabe o caminho, a esperança ainda é morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Essa epístola, ela traz e apresenta também nas suas instruções. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele escreve também na sua segunda viagem missionária, mas ele apresenta o contexto da vinda do Senhor Jesus. E sobre a vinda do Senhor Jesus, logo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, ele expressa a temática da vinda do Senhor. Diz o texto: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É bem verdade que o capítulo 2, versículo de número 19, também afirma sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim as Escrituras Sagradas: porque qual é a nossa esperança?
o gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Oh, glória a Jesus. O capítulo de número 3 ainda menciona a temática da vinda do nosso Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo de número 13 afirma: para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Oh, glória a Deus! A epístola, ela está repleta de texto que vai mencionar a vinda do nosso Senhor Jesus. Capítulo 4, do versículo 13 ao 18, ele também registra. Capítulo 5, do 1 ao 11, ele também registra. Mas o capítulo 5, versículo de número 23, ele ainda arremata e diz nas suas escrituras: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem pode dizer amém? É bem verdade, então, queridos ouvintes, amantes da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai trazer, com base nestes registros, o tema sobre o arrebatamento da igreja. Observe que o apóstolo Paulo, ele é, sim, um dos que receberam o maior número de informações sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Observe que a carta ao Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, vai tratar de uma experiência espiritual do apóstolo Paulo. Essa experiência ele está contando e vai dizer mais ou menos assim: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, mas eu fui elevado, ele foi elevado ao terceiro céu, e ao chegar ao terceiro céu, ele ouviu palavras. Estas palavras, elas não tinham comparação com o que tinha aqui na terra. Foi o que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Tem alguém aqui que ama Jesus? Tem alguém aqui que ama Jesus? Oh, glória! Experiência espiritual. O apóstolo Paulo, na epístola aos Coríntios, ele também menciona uma proximidade com o trono da graça. Ele chegou próximo, ele chegou lá no terceiro céu e teve um encontro inefável. Palavras que não eram comparáveis ou dignas até de um homem aqui na terra ouvir, porque aqui na terra não tinha nada comparado ao que tem preparado para aqueles que servem a Jesus o Salvador. Não havia nada, e ele foi, o apóstolo Paulo, até o terceiro céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai dizer no seu texto que mais, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram o coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. É bem verdade que o apóstolo está mencionando que visitou ao terceiro céu. Nós poderíamos até apresentar como os judeus pensam que teriam 7 céus, mas aqui nós vamos ficar com o nosso ensinamento em teológico. Vamos apresentar pelo menos 3 céus. Existem 3 céus, e sobre esses 3 céus eu quero apresentar rapidamente para a igreja. O primeiro céu está descrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8.
aonde apresenta o primeiro céu, o firmamento, o céu visível. O limite são as nuvens, até onde os nossos olhos podem alcançar. O primeiro céu é descrito dessa maneira. O Salmo 19, verso 1, diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Oh glória! É bem verdade também que neste primeiro céu, no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9, está registrando as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Jesus, ele está ali pregando para aproximadamente 500 pessoas, o que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 6, descreve que Jesus está pregando e anunciando o evangelho para aproximadamente 500 pessoas. É bem verdade que ele está pregando para aquelas pessoas e abençoando aquelas pessoas, e o versículo de número 8 vai dizer que enquanto ele estava pregando, ele vai proferir essas palavras: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como na Samaria, e até aos confins da terra. Enquanto Jesus estava anunciando estas palavras, ele foi elevado aos céus, oh glória! E enquanto ele estava pregando, ele estava sendo elevado aos céus, as suas mãos estavam sendo estendidas para aqueles que estavam ouvindo aquelas palavras. É bem verdade que aqueles quase 500 pessoas que estavam ouvindo a Jesus, estavam contemplando a sua subida. Eu quero imaginar que enquanto Jesus, ele estava subindo, e uma nuvem próximo de o envolver, os olhos que estavam fitos no céu, acompanhando a subida de Jesus, e passa então a cabeça, passa o tronco, passa as pernas, e enquanto ele está ultrapassando a outro ambiente celestial, aquelas 500 pessoas que estão observando, a nuvem o encobre e ele desaparece. Oh glória! Primeiro céu, até onde eu posso conseguir enxergar, aquelas 500 pessoas estavam observando com os olhos fitos no céu. Apareceram os anjos e disseram: varões galileus, o que é que estás olhando para cima? Este mesmo Senhor que tu tá vendo subir é o mesmo que vai descer. É o mesmo. Primeiro céu, mas o segundo céu, diga comigo, segundo céu. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, vai dizer: ô glória, ô glória. Eu vou ler o 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estaduras ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne, nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga comigo: lugares celestiais. Segundo céu.
Oh glória! Aqui está apresentado o segundo céu. O segundo céu é um lugar atmosférico que nós não conseguimos enxergar. E a Bíblia já menciona que quem habita no segundo céu, quem é que habita no segundo céu? Principados, potestades, príncipe das trevas, da maldade, habita no segundo céu. Preste atenção nesse versículo que eu vou usá-lo lá na frente. Oh glória! Não podemos ver com olhos humanos o segundo céu. Davi teve uma revelação 1077 anos antes de Cristo. Davi teve uma revelação, e nesta revelação ele teve uma experiência que enquanto Jesus estava subindo e pregando para aquelas quase 500 pessoas, enquanto Jesus estava sendo elevado aos céus, e ele desapareceu dos olhos daqueles que até então estavam vendo Jesus no primeiro céu, Deus revela para Davi a entrada de Jesus no segundo céu. O Salmo de número 24, verso de número 7, vai registrar Jesus adentrando no segundo céu. E a Bíblia diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Os anjos perguntam que estão na entrada: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Oh glória! Mas ainda eles perguntam mais uma vez: Jesus está entrando, a coroa de espinho está sendo trocada pela coroa de glória. Aí Jesus adentra e mais uma vez a comitiva de anjos pergunta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A pergunta é: quem é este? Quem é este? Quem é este Rei da Glória? Quem é? Você sabe o nome dele? Sabe? Se você sabe o nome dele, então abre a tua boca e diz o nome dele aí. O nome dele é o Senhor, o Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que é o Rei da Glória. É o Senhor. Oh glória! Oh glória! Oh glória! É o Senhor dos exércitos. E esta noite eu posso contemplar um dos exércitos de Deus aqui neste lugar. Está aqui o exército de Deus. Aqui está o exército de Deus. A igreja do Senhor é um exército de Deus. Aleluia, oh glória, oh glória. Segundo céu, quem é que habita lá? Potestades, principados, príncipe das trevas. Habitam lá e trabalham aqui na terra. É ou não é? Habita lá e trabalha na terra. Mas daqui a pouco vai ter o resultado desses que habitam lá. Aleluia, aleluia. Daqui a pouco vai ter o resultado. Oh glória, já estou sentindo a presença de Deus só em saber o que vai acontecer. Oh glória a Jesus. Mas a Bíblia fala do terceiro céu. Diga comigo: terceiro céu, lugar de habitação, trono de Deus, santo templo, seus olhos estão abertos. O Salmo de número 11, verso 4 vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Oh glória! Terceiro céu, lugar de habitação, lugar aonde o Senhor estabelece o seu trono, lugar aonde daqui a pouco, um pouquinho de tempo, o exército de Deus vai contemplar. Apóstolo Paulo chegou ao terceiro céu, sim ou não? Sim ou não?
Mas teve outro na Bíblia que também teve um comparecimento lá. João capítulo 5, Apocalipse capítulo 5. Ele vai dizer ainda, viu? Ainda vai dizer que nesse formato, João, quando soube disso e teve a revelação, houve também uma outra revelação. Nós estamos diante de corais, louvores, e nós sabemos que o louvor, quem está no centro da adoração é Deus. Um dos propósitos da adoração é saber que Deus, Ele é o centro da adoração. Oh glória! Esta noite Ele é o centro da adoração. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E a promessa também vem em Apocalipse, que quando chegarmos lá, oh glória, haverá um canto novo. Eu já ouvi louvores aqui, que eu já senti a presença de Deus. Mas a Bíblia também menciona que no Antigo Testamento, a poesia hebraica é chamada de paralelismo. Diga comigo, paralelismo. E o que é um paralelismo? Paralelismo é uma poesia hebraica, que até então a poesia hebraica não necessariamente precisaria de ritmo e de rima para concatenar as palavras e sair aquela melodia no ritmo. Não. O paralelismo hebraico significava dizer que o que você tem dentro do seu coração e quer expressar em forma de gratidão ao Senhor Todo-Poderoso, essas palavras que vão sair de forma espontânea, significa paralelismo. É uma manifestação de ideia, de emoção, de amor, de adoração, que não necessariamente precisaria de algumas palavras para manter um ritmo concatenado, não. Mas a Bíblia diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor e adore a Ele na beleza da sua santidade. Tem instrumento? Tem. Quem sabe tocar é bonito. Vai cantar? Tem técnica? Tem. Quem sabe cantar é bonito. Mas quem não sabe as técnicas, a Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego, adore, louve, exalte ao nome do Senhor esta noite, que Ele está aqui para ouvir a tua adoração. O cântico é novo. Versículo de número 9, capítulo 5 de Apocalipse. E olha o paralelismo também no Apocalipse. E cantavam um novo cântico e diziam: será que você pode dizer isso aqui? Digno és, oh glória. Só em falar digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Adoração, paralelismo, colocar para fora o canto, expressões que saiam de dentro do seu coração, sem necessariamente um ritmo ou uma rima, mas aquilo que você veio entregar ao Senhor, Ele já pode ser recebido no céu. Eu não quero acreditar que muita técnica em si linda do coral, isso é muito espiritual, mas eu não quero acreditar que nesta festividade não tenha um coração quebrantado, que vai quebrar o protocolo, que vai erguer a sua mão, que vai colocar para fora a adoração que vem de dentro do seu coração em palavras para o nosso Deus poderoso. Aleluia. O versículo de número 12 ainda diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. É glória,
é para dar glória. Digno é o Cordeiro. Oh, glória. Aleluia. Mas vamos ao texto. Tessalônico. Vamos adentrar mais um pouquinho no texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Quem é que vai descer? Quem é que vai descer? Porque o mesmo Senhor, descerá do céu. Que céu ele vai descer? Que céu ele vai descer? Do terceiro céu para o segundo céu. Oh, glória. Mas vai chegar o momento, eu quero crer, quando chegar a hora, oh glória, Deus vai olhar para o Filho e vai dizer: é chegada a hora. O Filho se levanta do trono e dá uma ordem para o arcanjo Miguel: pode tocar a trombeta. Enquanto ele está tocando a trombeta, o nosso Senhor Jesus, ele sai do terceiro céu e vem para o segundo céu. Enquanto isso está acontecendo, o Espírito que habita em mim e habita em você está dizendo: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, 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 vem. E quando chegar a hora, o Espírito Santo vai transformar o corpo corruptível em corpo incorruptível e vai pegar na nossa mão, igreja, e vai subir, 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 subir ao encontro do noivo. Oh, glória. Descerá, descerá, descerá. É ele mesmo, é ele, é o Senhor. É o Senhor, é o digno, é o Cordeiro que foi morto. É ele que vai descer, vai descer, vai descer e vai se encontrar com a igreja. Eita, eu já posso sentir, porque o apóstolo Paulo estava dizendo para o povo de Tessalônica: ei, tenha esperança. Não se desespere. Os que morreram com Cristo vão ressuscitar para se encontrar com o Senhor nos ares. Fique tranquilo, fique tranquilo, fique tranquilo. O problema do mundo é não saber de onde veio, não saber qual é o propósito e a missão na terra, e não saber para onde é que vai. A filosofia não sabe dar resposta. Pelo menos os filósofos não passaram a vida inteira discutindo de onde é que nós viemos, quem somos nós aqui na terra e para onde nós vamos. Essas eram as perguntas dos filósofos. E o apóstolo Paulo estava contendendo com quem aqui? Epicuros, estoicos, movimentos helenísticos do tempo grego, síndicos, que era outro movimento também, crítica à luxúria. Epicuro, luta ou favorecimentos, realização de prazeres, Epicuro, prazeres pessoais. Estoico, logos universal. Que é o logos universal? Você pode, você consegue, é você mesmo, viu? Não é sem Jesus, é você pode. E já imaginou? Tudo bem, nada contra alguém incentivar você. Você pode, você consegue. Se cair, levante. Nada contra, amém? Nada contra. Mas os filósofos pregavam aqui, os estoicos, e dizia: você pode, você pode, você pode sem Jesus. Esse que Paulo está pregando aí não precisa não, você pode sozinho. Aí o capítulo 17, só para provar, versículo 18, tem? Atos 17 e 18? Cadê a tela? Atos 17 e 18,
Olha o Paulo contendendo que o contexto, o pano de fundo do escrito aos Tessalônicos é o capítulo de número 17 e 18 de Atos. Olha o que ele diz: e alguns dos filósofos, epicúreos e estoicos, contendiam com ele. O apóstolo Paulo estava ali, discutindo, debatendo. E claro que esses filósofos helenísticos, eles estavam influenciando a mente dos irmãos de Tessalônica. E os filósofos diziam bem assim: nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos quem nós somos, e nós não sabemos para onde vamos. Aí Paulo chegou e disse bem assim: olha, a filosofia é para o homem perfeito na terra, né? Fique com essa sua filosofia, porque aquele que sabe, que tem Jesus no coração, que o Espírito Santo habita nele, ele sabe de onde veio, sabe qual é a missão da terra e sabe para onde é que vai. Sabe? Cadê a mão daquele que sabe? Cadê? Cadê a mão daquele que sabe? Cadê? Você sabe para onde você vai. A dúvida e a incerteza em Tessalônica era: e quando eu morrer? E os que morreram? Vão para onde? Olha aí a esperança. Tu vai se encontrar, oh glória. Oh glória, tu vai se encontrar com ele no segundo céu. Espere um pouquinho, espere só um pouquinho. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, o que estamos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Aleluia. Quem é que vai descer? Jesus, o próprio, ele mesmo, o digno, o cordeiro de abrir os 7 selos. Ele mesmo vai descer. A igreja se encontra com Jesus na terra, no céu. Mas observe, tem 3 coisas que eu quero falar para a igreja rapidamente nesse minuto. 3 coisas. Ele vai descer com que, a igreja? Com diga comigo, alarido. Alarido. Alarido no aramaico. Alarido no aramaico quer dizer autoridade. Ele vem com alarido. Muitas vezes a gente escuta que alarido é barulho, né? Vem com muito barulho. Os crentes fazem barulho, dá glória. Tem a ver também. Mas no aramaico quer dizer o quê? Autoridade. E no grego? Grito de comando. Ele vem com alarido. Oh glória. Oh glória. Só o nosso Senhor tem alarido. Tem alarido, tem autoridade, tem grito de comando. Tudo está na mão dele. Todo poder e controle está na mão dele. Não acredite que alguém disse para você que a situação que você está passando é desesperadora e vai fugir do controle. Pode até parecer, mas aquele que tem voz de autoridade esta noite vai dizer: eu tenho o poder e o controle está sobre as minhas mãos. E quando eu vier, virei com autoridade, com grito de comando, porque eu tenho o controle nas minhas mãos. Autoridade de Cristo sobre a morte e sobre os céus. A morte, muitas igrejas, religiões tentaram dar uma resposta sobre a morte, mas Paulo deu aqui categoricamente. Alarido, deixa eu ver se você aprendeu. Alarido no aramaico quer dizer o quê? Mas eu só ouvi um. Alarido no aramaico quer dizer o quê? E no grego, grito de comando. Amém? Mas ele vai vir também com voz de arcanjo. Voz de arcanjo representa autoridade e guerra espiritual. Voz de arcanjo. Este arcanjo, alguns teólogos informam que é o arcanjo Miguel. Já ouviram a tradução do nome Miguel? Se ele vai descer com alarido, com autoridade, com grito de comando,
a voz do arcanjo, olha o nome do homem, Miguel, do anjo, Miguel. Quem é como o Senhor? Olha a tradução do nome dele. Quem é como o Senhor? Miguel. Oh, glória. Parece que você não entendeu a autoridade. A autoridade que vai entrar daqui a pouco em Efésios capítulo 6. Oh, glória. Ele vem com alarido, com autoridade, com grito de comando, com voz de arcanjo, com louvor. Quem é como o Senhor aqui? Quem é? Quem pode mais do que Deus? Quem é? Ainda não tem na terra alguém que possa ser comparado ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao El Elyon. Não tem, porque Ele tem todo o poder de autoridade sobre a sua mão. É no campo físico e no campo espiritual. Campo espiritual, ele está controlando tudo. E ele está controlando aqui nesta igreja o ambiente espiritual. A palavra está sendo pregada, mas o Espírito Santo está levando aos corações, está levando aos ouvintes da internet, está levando aos nossos pensamentos, trabalhando na nossa mente, trabalhando no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela entra e também faz morada e transforma. Ela transforma. O louvor é arma espiritual, sim ou não? E já que estamos no coral, festividade, o louvor é arma espiritual, sim ou não? Sim, o louvor é uma arma espiritual. O próprio Deus tem ensinado ao povo de Israel a louvar. Salmo 22, ele vai dizer que o Senhor Deus de Israel, ele está entronizado no meio dos louvores. E somos seres espirituais, sim ou não? E se somos seres espirituais, Deus se alimenta também de coisas espirituais, sim ou não? É ou não é? É, ele se alimenta. Assim como Deus se alimenta do que sai da nossa boca, Satanás, a serpente, se alimenta também de algo que sai da nossa boca. Porque quando a sentença veio para Satanás, a serpente disse: tu vai comer do pó da... Olha, comer do pó da terra. Os homens foram criados do pó da... Então, o que sai da sua boca, se for murmuração, alimenta quem? A serpente, o diabo. Quem está entendendo já está balançando a cabeça. A murmuração sai da nossa boca e alimenta a serpente, o diabo. Mas o louvor, quando sai da nossa boca em adoração, o nosso Deus recebe. O povo de Israel sabia tanto disso? Sabia, mas não fazia. Deus dizia: louve, adore, louve, engrandeça, cante, louve. O que é que o povo fazia? Murmurava, 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 murmurava. E quanto mais murmurava, o que é que Deus fazia? Roda no deserto, roda no deserto, roda no deserto. A murmuração te leva para o deserto. Toda murmuração vai levar para o deserto. Mas até o povo tentar entender, Davi sabia disso, sim ou não? Davi sabia, o homem sabia que através do louvor, um primeiro princípio da adoração é entender que Deus está no centro da adoração. Davi sabia disso. Davi sabia. Tanto é que ele escreveu 73 salmos. Olha só, 73 louvores. Ele sabia que no ambiente de dificuldade, louvar a Deus era o caminho para Deus estar entronizado e agir. Oh, glória! Eu não sei como você chegou aqui essa noite,
Mas se tu chegou preocupado, deixou alguma coisa lá para trás e veio aqui, não, eu tenho que ir para cumprir uma agenda do coral, da festividade, eu quero dizer para você que você entrou no lugar espiritual. E se você veio dar glória a Deus e alimentar o ser espiritual, tu vai receber de Deus hoje dons espirituais também. Louvar! Saul estava preocupado com a coroa, com o trono, com os filhos e com a família e com o povo. Saul estava preocupado com as coisas da terra. O homem se endemoniou. Depois, quando ele estava endemoniado, chamaram o menino. E o menino veio com o quê? Porque ele sabia que na hora da tribulação tinha um negócio que ele dedilhava, né? Tinha uma harpazinha, porque ele já sabia que Deus disse assim: olha, é através do louvor que eu estou entronizado. Aí Davi chegou com a harpa, começou a dedilhar e os demônios bateram e retiraram. No louvor, no louvor, no louvor. Na hora da prova, louve. Parece ser um clichê, né? Parece ser um clichê. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Não é só um trechozinho da música, não. É bíblico. Enquanto tá passando pela prova, tu vai louvando. Deus está entronizado e Ele manda a resposta. Não sei, vou repetir. Não sei como você chegou aqui. Não sei como está teu coração, não sei como está a tua mente, eu não sei como está. Se está pensando até na técnica, qual é o louvor que vai reger daqui a pouco. Não estou preocupado agora com isso. Eu estou preocupado é se você entrou aqui para adorar a Deus. Se você entrou aqui para somente mostrar a técnica, ou você veio aqui para mostrar adoração? Porque eu ouvi louvores aqui de adoração, eu ouvi aqui, eu senti a presença de todos os departamentos louvando aqui, eu ouvi a adoração e a presença de Deus. Dá para sentir no louvor, porque são expressões que saem de onde? De dentro do coração. Então na hora da prova, faz o quê? Louva. A voz de arcanjo fala do louvor. Mas eu vou caminhar para terminar. Trombeta. Vai vir com alarido. Diga comigo, alarido. Alarido. Voz de arcanjo e trombeta. A trombeta simboliza a convocação dos santos. Amém? Simboliza a convocação dos santos. E o nosso apóstolo Paulo também, ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 e 52. Ele disse assim: eis que vos digo um mistério. Um mistério. Um segredo revelado, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Continue. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo esta epístola aos Coríntios, ele estava conectado também com alguma informação aqui em Tessalônica, porque ele estava escrevendo de Coríntios para os tessalônicos. Então esses textos aqui, eles casam, e casam da seguinte forma: eu vou agora falar do alarido, eu vou falar da voz do arcanjo, mas eu também vou falar da trombeta. E sobre a trombeta é ante a última trombeta. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dar uma expressão muito interessante, quando ele diz bem assim, no momento. Essa expressão no momento significa átomo no grego. A palavra átomo, quando a gente vai estudar a palavra átomo, a é não, tomo é partes, então é não partes, algo ou um momento indivisível. Então Paulo estava querendo dizer que aquele mistério que era no momento, num abrir e fechar de olhos, ele disse assim: olha, já é no momento é um momento indivisível. E se é indivisível, povo de Tessalônica, povo de Coríntio, se você não estiver entendendo, eu vou dizer para vocês que é mais ou menos assim: é num abrir
e fechar de olhos, para tentar entender. Mas o que Paulo estava querendo dizer era mais ou menos assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ele queria dizer o seguinte: quando você pensar em piscar, a trombeta já tocou. No momento, é para você se preparar ou para você estar preparado? Porque se você ainda for, como diz a ciência, 7 milésimos de segundo, uma piscada, foram calcular, a ciência foi calcular, 7 milésimos de segundo. Porém, o apóstolo Paulo foi muito mais do que a ciência. Ele disse, no momento, para tu entender, é no abrir e fechar de olhos. Mas é no momento, não tem divisão. Quando ela acionar, oh glória, a igreja... mas vão procurar saber aonde é que está as filmagens. Eu quero saber a notícia. Vão ter que dar, vão pegar na igreja e vão querer saber e buscar aonde é que está o áudio, aonde é que está a imagem. Eu quero saber que fenômeno foi esse. Alguém que está desviado vai dizer: a igreja subiu. Oh, glória. A trombeta vai tocar, quer queira você ou não, mas ela vai tocar. E para chegar perto do final, tem 3 tipos de trombeta aqui. Diga comigo: tequiá. Tequiá quer dizer levantar. A trombeta de Deus. A trombeta, na verdade, aqui, para o povo de Israel, que conhecia os toques da trombeta, eles diziam, uma era tequiá, levantar. Quando essa trombeta tocava, era um tom longo, tinha que ter muito fôlego para tocar essa trombeta, um tom bem contínuo e longo. Essa trombeta, quando ela ressoava, significava dizer que o povo teria que se mexer, e era para que não houvesse atraso. Tocava a trombeta, então uma tribo que estava lá atrás talvez não conseguia enxergar ou ouvir a trombeta tocar, mas quando tocava, todo mundo se levantava e todo mundo começa a andar. Amém? Primeira trombeta. Segunda trombeta, chevarim. Diga comigo, chevarim. Queimar o lixo. Diga, queimar o lixo. A trombeta tinha que ser tocada para se levantar, só se levantar. A outra trombeta era o chevarim, jogar o lixo fora. Oh glória. Tinha 3 toques essa trombeta. O povo de Israel, quando ouvia esse toque, eles já sabiam, todos, que era o sinal para pegar o lixo e jogar todo mundo junto para fora. Joga o pecado fora, todo mundo de uma vez, joga para lá. E tinha uma terceira trombeta, que quer dizer teruá. Diga comigo, teruá quer dizer marchar. Então quando dava esse toque da trombeta, todo mundo sabia e conhecia que agora o toque era para marchar. Um toque era para se levantar, 3 toques era para jogar o lixo fora, mas o último toque, que eram 9 toques sequenciais, era para marchar. Amém? Amém? E a igreja, como é que vai ouvir o toque? Porque esse toque aqui era para o povo de Israel conhecer e para se organizar. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8: porque se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Quem vai? Então, eles tinham familiaridade com o toque da trombeta, oh glória. Mas a igreja, eu não sei se você vai ouvir ou não. É possível até que o mundo inteiro ouça o toque da trombeta, mas somente a igreja vai entender qual é o toque da trombeta. Somente a igreja, com o ouvido aguçado, oh glória. O toque pode até todo mundo. Eu estou aqui trabalhando numa teologia, pode até,
pode até todo mundo ouvir o toque da trombeta. Ou pode, como diz alguns, não vai ouvir nenhum toque da trombeta. Mas eu quero dizer para você, igreja, se você estiver preparado, não esperar o piscar do olho, você vai identificar o toque da trombeta e na hora certa você vai subir. Mas a Bíblia vai dizer que quando chegar o momento do arrebatamento, vai haver um vento. E esse vento é chamado de Sivan, um vento forte para a colheita. Nessa colheita tem o trigo e tem o joio. E foi contado na parábola de Mateus, a parábola do trigo e a parábola do joio, capítulo 13 de Mateus. Mas no momento da colheita, o Senhor saiu e lá nasceu o joio. Quando ele voltou, ele perguntou ao servo: arranco o joio ou não? Aí o Senhor disse: não, senhor, deixa o joio e o trigo crescer junto, porque a hora da colheita vai chegar. E para explicar no joio e no trigo, a Bíblia diz, pelos estudos, que vai vir um vento muito forte, chamado Sivan. E quando esse vento passar, que ele simboliza que antes do toque da trombeta haverá derramamento do Espírito Santo, avivamento na terra vai haver antes mesmo do toque da trombeta, e a igreja que vai identificar este sinal vai receber o derramamento do Espírito Santo. O vento vai vir, e quando o vento vier, o trigo se dobra. Oh glória! O trigo se quebranta. O trigo se envolve. Mas e o joio com o vento? Não se dobra. Não se dobra. Pode vir o vento que for, mas o trigo não se dobra. Mas eu estou diante de uma igreja quebrantada. O vento Sivan há de passar por aqui. E eu creio em Deus que os trigos vão se curvar em adoração ao nosso Deus. Mas eu quero saber, para eu ouvir esse toque da trombeta, eu tenho que fazer o que aqui na terra? O que é que eu tenho que fazer para ouvir o toque da trombeta? Agora vem um exercício prático, dito por quem? Apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. O que você vai precisar fazer aqui na terra para ouvir o toque da trombeta? Capítulo 3 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Continue. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, diga comigo: ouro, prata, pedras preciosas, olha aí coral, madeira, feno e palha, continue, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Continue. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o que, igreja? Continue. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo... Pronto, agora segura aí. Quantos elementos foram falados aí? 6 elementos. Tipologicamente falando, pegue isso aqui. Eu quero ouvir o toque da trombeta. Tem alguém que quer ouvir o toque da trombeta? Eu acho que foi só metade. Eu vou perguntar de novo para você. Tem alguém que quer ouvir o toque da trombeta?
Então, para você ouvir o toque da trombeta, identificar o toque da trombeta e se encontrar com o Senhor nos ares, você tem que praticar no mínimo o que Paulo falou aqui nesse texto. Obra de ouro fala da natureza divina. Aqui é tipologia, aplicação prática. Quando nós chegarmos lá no tribunal de Cristo, esses elementos vão ser colocados à mesa. Mas elementos esses que estão falando de conduta aqui na terra, a conduta do ser humano aqui na terra para chegar no céu. Eu quero chegar. Como chegar? Aqui tem uma orientação para você que quer entender como é que vai ser esse toque da trombeta. Obra de ouro, coisas e atos que se procedem de Deus. Ouro na Bíblia fala sobre a glória de Deus. A Bíblia também menciona em Malaquias capítulo 3, versículo 3: afinará como ouro. Jó 22, 23 a 25: amontoará ouro como pó. Êxodo 25, 10: a arca de madeira de Acais era revestida de ouro. Apenas deve aparecer a natureza. O caráter de Deus nas nossas obras é o que tem que prevalecer. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Ouro na Bíblia, então, fala da glória de Deus. Então, para você que quer ouvir a voz de Deus aqui na terra, tudo o que você fizer aqui na terra, seja para a glória de Deus. Tudo que você fizer, seja reger o coral, cantar, pregar, louvar, dirigir a igreja, tratar as pessoas, ser ético, o que for, tratar o próximo, o que for, tudo seja para a glória de Deus. Obras que representam aqui na terra, um passo para você ouvir a voz de Deus. Obra de ouro, natureza divina, glorificar o nome do Senhor. Obra de prata, diga comigo, obra de prata. No Antigo Testamento era um material que era usado para a redenção do primogênito. Êxodo capítulo 30. Mas também para resgatar um escravo. Obra de prata servia também para resgatar um escravo no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento ele também se apresenta como redenção. Está relacionado à obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A obra de prata significa dizer que tudo aquilo que você for fazer aqui na terra, seja em o nome de Jesus. Vai fazer algo? Coloque o nome de Jesus na frente. Está pensando numa proposta? Coloque o nome de Jesus na frente. Você vai ver que a coisa vai ser diferente. Aleluia! Mas pedras preciosas. O que é que significa pedras preciosas? Coral. E eu vou encerrar aqui, coral, só para homenagear o coral. Pedras preciosas, coral. O que é que significa na Bíblia? As pedras preciosas. O contexto bíblico vai dizer que na hora de um casamento, o noivo, ele escolheria um amigo para que ele pudesse levar algum presente para a noiva. A Bíblia chamava de amigo do noivo. Ele não podia entrar em contato com a noiva ainda, mas chamava um amigo do noivo e entregava um presente para ele entregar para a noiva. Era assim no Antigo Testamento. Observe que Abraão, quando ele vai buscar ou vai pedir a noiva, para encontrar a noiva para Isaac, ele manda quem? Eliezer. Eliezer é a representação de quem? Do Espírito Santo. Abraão é o Deus Pai. Isaac
é Jesus. E lá a Rebeca é a igreja. E o Eliezer é quem? É o Espírito Santo. Aí Abraão, que é o pai, diz assim: Eliezer, Espírito Santo, vai ali adornar, buscar uma noiva para o Jesus, a igreja, e Jesus para um casamento. Quando Eliezer vai, ele leva buquê de flores. O que é que ele leva para adornar a noiva? O que é que ele leva? O que é que ele leva? Ele leva joias, ele leva pedras preciosas. Olha aí, ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda adornada. As pedras preciosas para adornar a noiva. Então, pedras preciosas na Bíblia significa tudo aquilo que você for fazer aqui na terra, seja no poder e na ação, no envolvimento do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Eu quero ouvir, eu quero entender como é o toque. Pratique obra de ouro, diga comigo: obra de ouro, obra de prata e de pedras preciosas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, e no poder e na ação do Espírito Santo. Amém, igreja? Agora, todas essas obras, se passar pelo fogo, queima ou não queima? Não queima. Mas 5 minutos eu tenho. Tem obra de madeira, tem obra de feno e tem obra de palha. É conduta, irmão, é conduta. Parece que eu estou no culto de doutrina de Freitas Neto, aleluia. É conduta. Mas é para a gente chegar no céu, a gente tem que entender, né? É conduta. Madeira, feno e palha. Eu quero ser rápido. Madeira fala de quê? Natureza humana. Só vai dar certo se for comigo. Só eu sei fazer. Se eu não tiver, não vai dar certo. Eu posso, eu sei. E tudo é eu. Tá confiando em quem? Na natureza humana. Se esta obra chegar lá no céu, o Espírito Santo passar o fogo, queima ou não queima? Queima. Essa daqui a igreja não pratica, amém? Louvado seja Deus. Obra de feno. Feno na Bíblia aponta para ministérios relâmpagos. Mais ou menos assim. Feno é um materialzinho que quando pega fogo, ele pega rápido, né? Mas também quando apaga, ele apaga rápido, né? Acabou o combustível, pega rápido e apaga rápido. Sim? Feno. Isso fala de ministérios relâmpagos. Pastor Tony, meu amigo, tá na igreja, vai levantar alguém para a obra. Vamos colocar esse menino no discipulado. Esse aqui vai desenvolver. Aí, ministério mais ou menos assim, pastor. Eu sei que aqui não tem, claro, não tem. Mas assim, colocou. Aí o irmão começa a visitar, começa a pregar, começa a fazer trabalho. Aí o feno tá assim, ó. Pegou fogo rápido. O negócio encheu e tal. E de repente, o irmão subiu na igreja. Cadê o fulano que a gente não vê mais na igreja? Ministério relâmpago. Não consegue desenvolver o ministério. Não tem desenvolvimento na obra. Não tem compromisso e responsabilidade. Porque na hora da dificuldade, eu quero entregar. Aí Deus está dizendo bem assim, olha, a obra tem que ser de ouro, tem que ser de prata e tem que ser de pedra preciosa. Isso quer dizer que é tudo para a glória de Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Se a obra está difícil, é para a glória de Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. E se tiver difícil, só é chamar por Ele que Ele vai chegar. Mas se desenvolver obra de madeira, obra de feno e a de palha, vento de doutrina, não consegue ficar fixo. Recebeu uma palavra dura na mensagem, vou ficar aqui mais não, vou para outra igreja. Vou para ali que ali é mais light. Aqui não dá para mim não. Não tem solidez, não tem constância. É um obreiro ou uma obreira inconstante. Não tem. Palha, vento de doutrina. Essas obras, elas vão se queimar no fogo do Espírito Santo. Mas as obras que não vão se queimar tá aqui, ó. Tá aqui, ó. As obras que não vão se queimar está aqui. Isso aqui só foi um alerta, amém? Só foi um alerta. Agora tem um versículo ali, só para resolver uma temática teológica.
Tem um versículo ali, parece que é o 15, meu querido. Bota aí, por favor. Ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, o tal sofrerá detrimento. Cadê? É o 15, parece. É 1 Coríntios 3:15. Dá uma olhadinha aí. Eu vou encerrar aqui, só para saber que você vai chegar no céu adornada. Mas alguém pode dizer bem assim: ah, eu quero só chegar no céu. Olha o que ele diz ali: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Significa o quê? Ele não recebeu galardão, mas ele foi salvo. Mas quando você chegar lá no céu, quem quer receber galardão? Quem quer receber galardão? Aí alguém poderia agora estar pensando e dizer bem assim: ah, eu queria somente ser salvo. Só para mim ser salvo já estava bom. Não tem gente que diz assim, né? Não tem? Aí a partir de hoje você não vai dizer assim mais não. Tá certo? Vamos combinar? Tá certo? Você diga assim: eu quero chegar no céu arrumado. Eu quero chegar com coroa e adornado, ô glória. E tem coroa para você, ô glória. Tem coroa para você. Na hora que você chegar lá, o próprio Jesus vai lhe coroar. Mas para receber essa coroa, eu vou resumir, tem 5 coroas aproximadamente, mas aqui só pelo menos uma. Tiago capítulo 1 versículo 12, ele diz assim: bem-aventurado o varão que sofre. Bem-aventurado o varão que sofre. Sofre tentação, sofrer, porque quando for provado, receberá o que, igreja? A coroa da vida, ô glória, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem alguém aqui que ama Jesus? Tem? Só pelo fato de você amar Jesus, já tem coroa reservada para você. Aí eu vou entregar uma para o pastor Tony. Pastor Tony, essa é para ele. Olha, a coroa do pastor Tony. 1 Pedro capítulo 5. Olha a coroa para o pastor Tony. É para esses, ó, é para esses. É específica. Coroa para quem chegar lá no céu, ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de vir. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus. O pastor, tá bom? Essa é para o Senhor, viu? Receba essa coroa. Essa é: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, pastor Tony. Tenham cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ele é assim ou não é? É. E o versículo de número 4 vai dizer: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vai receber de quem? De quem que ele vai receber? De quem? De quem, igreja? Diga o nome dele, diga o nome dele. De quem ele vai receber? Do próprio Jesus, que vai coroar. Amém? Pronto, agora pra gente se alinhar, vamos louvar, né? Porque louvar é bom, todos os corais, amém? Vamos louvar todo mundo junto para terminar. Louvado seja Deus, para a gente terminar louvando, adorando. Pastor, com a autorização do nosso pastor aqui, viu? Amém? Glória a Jesus. Você recebe essa palavra, igreja? Amém? Amém? Vai fazer obra de quê, igreja? Obra de quê? Vamos lá, todo mundo junto. Qual é a obra que você vai fazer? Obra de ouro, prata. Pronto, por aí já tá bom. Amém?